Boa noite, pessoal, tudo bem? Meu nome é Edson Scheider. Hoje estamos aqui com o nosso quadro Lendo e Aprendendo com o Shaidão. A gente vai falar sobre o livro Os Segredos da Mente Milionária. E, como eu já falei anteriormente, a ideia aqui é incentivar o hábito da leitura através do exemplo. Não vou ficar falando para ninguém ler porque ele é bom, isso e aquilo. Eu vou falar o que eu apliquei da leitura desse livro especificamente hoje na minha vida. Eu li esse livro faz 2 anos. Eu reli esses dias para poder estar fazendo o vídeo. E aí eu leio o que eu marquei de importante. As partes estão marcadas, eu releio só elas para não ler o livro todo de novo. E aí o livro trata de questões da mentalidade. Esse livro realmente ele fala somente sobre mentalidade, não é um livro que fala muito de dinheiro, ele fala muito sobre a mentalidade em relação ao dinheiro, né? À toa que o nome é esse, Segredos da Mente Milionária. E uma coisa que eu penso há bastante tempo é que é mais importante ser do que ter. E o livro trata sobre isso. Não adianta você ter R$ 1 milhão e a mente ser completamente incompatível com esse dinheiro, porque você vai perder tudo rápido. Agora, se você tiver a mente para milhões, uma mente de 7 dígitos, você vai conseguir construir esse patrimônio aí ao longo do tempo. Então, eu anotei aqui. Dessa vez eu anotei o que eu vou falar, então vou ler aqui porque tá meio corrido. Aprendi que posso não só aproveitar oportunidades, mas construí-las ao me capacitar. Verdade. Então, ao longo do tempo, eu foquei muito nisso. A maior parte dos meus gastos foi justamente em me capacitar em diversas áreas, primeiros socorros, coisas assim completamente, aparentemente desconexas, mas que eu uso. Eu faço muito a questão de interdisciplinaridade. Eu conecto muito uma coisa com a outra, faço muitos insights, muitas ligações. O seu caráter, pensamentos e crenças são fatores que determinam seu sucesso. Sim, seus rendimentos crescem na medida que você cresce. Sim. Se quer mudar. Agora sim, beleza. Essa parte é. Anotei aqui só pra dar uma lida no que eu vou falar. Mas o que eu vou falar mesmo vai sair na hora, não vai ser o que tá escrito. Então, parte que realmente me chama a atenção no livro, que eu aplico muito. A questão dos frutos. Se quer mudar o fruto, deve mudar a semente, a raiz. Mudar o invisível para transformar o visível. Bom, eu acredito muito nisso, muito mesmo, eu tento viver isso. Então, por exemplo, vocês estão vendo agora o resultado do que eu venho trabalhando ao longo da minha vida, que é o meu desenvolvimento. Só que vocês estão vendo aqui agora esse vídeo, não é nada comparado a tudo que eu já fiz, entendeu? Tudo que eu já fiz, tudo que eu já busquei, tudo que eu já li, tudo que eu já assisti, tudo que eu já ouvi, tudo que eu já observei. Porque eu acredito que a gente aprende mais é assim, observando e ouvindo. Observando, ouvindo e fazendo. São as três maneiras mais eficazes do meu ponto de vista. Então agora, por exemplo, estou aprendendo mais ainda sobre mim. Não estou simplesmente gravando um vídeo para vocês, eu estou aprendendo mais sobre mim, sobre minhas capacidades. Então o tempo todo eu estou trabalhando isso. Minha especialidade, eu costumo falar que minha especialidade é aprender. Já são 28 anos aprendendo, entendeu? Aprendi a engatinhar, a falar. Eu vivo para isso, para aprender. Às vezes eu tô com um passageiro aqui, esse passageiro ele me ensina alguma coisa numa conversa, eu ensino algo. É sempre uma troca, uma constante troca, um constante aprendizado para mim. Estar com pessoas. Estar com pessoas é importante. Outra coisa que eu anotei aqui que eu aplico é que você esquece o que escuta, lembra do que vê, entende o que faz. Por isso que eu estou fazendo justamente essa questão dos vídeos, porque isso vai me fortalecer. Não é só para incentivar vocês a estarem lendo, é para fortalecer o meu entendimento sobre tudo que eu li, tudo que eu faço. Aí o livro fala sobre os quadrantes, fala sobre o mental, emocional, espiritual e o físico. Os três primeiros geram o físico, que é só uma impressão dos outros três. O livro fala sobre isso.
E assim, o mental eu coloquei aqui como semente, intenção. Por exemplo, eu me interesso e busco me tornar milionário um dia. Se eu quero me tornar milionário um dia, eu preciso entender sobre milhões, 7 dígitos. Se eu quero colher uma maçã, eu preciso estudar sobre o pomar. Não adianta a gente jogar lá a semente do abacaxi e esperar uma maçã. E uma coisa que eu pergunto para algumas pessoas quando a gente está conversando é o seguinte: se eu planto uma maçã, o que eu vou colher? E as pessoas, a maioria diz uma maçã. Uma pessoa até me falou que não, falou que só pode colher uma maçã, a única possibilidade. Foi o Micael Fidelis, grande Micael. E a resposta dele é exata, porque a gente não tem a garantia da colheita. Ah, na Bíblia está escrito que a colheita é obrigatória. Não, na Bíblia está escrita. Agora não vou saber de cabeça, mas me chamou a atenção quando eu estava lendo que. Como eu disse, eu gosto de ler. Estava lendo que certamente isso colherá. Certamente isso colherá, porque nem tudo será colhido, mas isso colherá. Estava falando sobre justiça e injustiça. Então a justiça é a injustiça que a gente plantar, a gente vai colher. O restante a gente pode colher ou não. Com sorte, com cuidado, a gente consegue colher. Porque, por exemplo, a gente observa isso na natureza. Se eu plantar uma laranjeira, eu posso conseguir colher a laranja ou não. O pé pode crescer ou não. Por conta do solo, por conta da quantidade de água, por conta das pragas. E assim é para tudo. Ah, eu quero trabalhar, quero ser concursado, ter estabilidade, tranquilidade. Tem gente que passa no concurso e a gente fala, ah não, concurso público é estabilidade. Precisa de 10 anos, sem nenhum erro grave, para você estabilizar. A pessoa vai e entra no 9º ano, dá um mole ou nem deu mole. Sofre uma injustiça e aí ela não fica, até o 10º ano não estabiliza. E aí como é que faz? A tal da estabilidade que era garantida. Então não existe garantia em nada. Em nada. Você pode ir lá, plantar essa sementinha, cuidar, proteger, ela começa a crescer e vem uma praga, um gafanhoto e destrói tudo. Então a gente tem que conhecer o que a gente quer, o nosso fruto, o solo ideal, a gente precisa conhecer as condições ideais, a exposição ao sol. Então eu quero me tornar milionário. O que eu preciso para isso? Quais perigos que um milionário enfrenta ao longo do caminho? Quais são as pragas que atacam a horta do milionário? Então eu preciso entender sobre aquilo que eu estou plantando. Beleza? Eu acredito muito nisso. Voltando para a leitura. Aí o livro fala sobre o processo de manifestação. Pensamento conduz a sentimento, sentimento conduz a ação e ação a resultado. Beleza. Eu venho aplicando isso ao longo do tempo, tá? Esse livro foi bem interessante na minha vida. E aí o livro fala sobre a questão de programar seus pensamentos. Você pode e deve programar seus pensamentos. Tem muita coisa que a gente aprende quando é novo, que a gente acaba não ponderando, a gente só aceita. Como, o dinheiro... A pessoa que tem dinheiro é egoísta. E aí você nunca nem conheceu uma pessoa com dinheiro de verdade, sim, um milionário, um rico mesmo, muito rico. Uma pessoa que tem lancha, você nunca conheceu e acha que o rico é snob, com base no pobre. Você nem viu o outro lado da moeda, entendeu? É muito comum mesmo. É igual ao esporte. Eu já ouvi muita gente que não pratica esporte falar assim, ah não, mas esporte... Quantas pessoas aí praticaram esporte estão de cadeira de rodas? Só que o outro lado da moeda, a gente não ouviu o atleta, entende? A gente não ouviu o atleta, a gente ouviu a pessoa que não faz. A gente tem que ouvir quem faz o que a gente quer. Como eu vou tentar aprender sobre o pomar observando o cacto? Entende? Vamos lá, mas o que eu tenho aqui de bom? Aí fala sobre a questão da mudança da programação. Os 4 passos são conscientização, que é você tomar consciência daquilo que você acredita. Poxa, eu acredito realmente, não sei porquê, mas acredito que o dinheiro é um grande problema. Beleza, você tem que identificar isso, tomar consciência. Depois entender por que eu acho isso. Entender porque você acha aquilo. Depois fazer a dissociação. Entender que uma coisa não tem nada a ver com a outra. E em seguida, recondicionar, entendeu? É igual o plantio mesmo. Você tem que saber o que você está plantando, tem que entender, conhecer. E se não for o que você quer, você vai lá, tira, começa de novo, coloca a semente certa, recondiciona.
Outra coisa que eu acho interessante que o livro fala é sobre o dinheiro antes de transformar em algo que você já é. O dinheiro não pode fazer isso realmente. E aí fala sobre os dois tipos de hábito, de fazer ou de não fazer. Por exemplo, tem gente que tem hábito de criticar, tem gente que tem hábito de elogiar, tem gente que tem o hábito de não falar nada. Não falar nada também é um hábito. Não fazer também é fazer algo. Eu sempre pensei dessa forma. Não fazer também é uma escolha, entende? Não tomar atitude nenhuma também é uma atitude. E aí tem a questão dos 17 arquivos de riqueza. Eu vou colocar tudo na descrição, tá? Eu acho que eu ia gravar outro vídeo, mas eu acredito já 10 minutos esse. Eu vou gravar esse só e vou soltar assim. Com o tempo eu vou me aperfeiçoando, vai ser de primeira mesmo hoje. E aí, os 17 arquivos de riqueza, eu vou falar sobre alguns deles. Eu vou botar os 17 na descrição, tá? 1. Eu crio minha própria vida. Eu concordo com isso. A vida da gente é resultado das nossas escolhas. Mesmo que as pessoas interfiram, elas interferem, então a gente permite. Uma coisa que eu escuto muito: não reclame daquilo que você permite. Então a gente cria a nossa própria condição. Outra coisa interessante: os ricos querem ganhar dinheiro, os demais pensam em não perder. Eu não vou falar aquela palavra que você sabe porque estou tentando falar coisas boas. Então os ricos, eles querem ganhar, pensam em ganhar. Os demais pensam em não perder. Por exemplo, vou pegar o carro e vou fazer um extra. E aí a intenção é ganhar. Ah, mas aí tem gasto com gasolina. Não pensa no gasto, no problema, pensa no ganho. Aumenta o ganho. Como você vai melhorar o ganho? O que você vai fazer para melhorar o seu ganho? Como otimizar o ganho? O rico está sempre preocupado com isso, melhorar seus ganhos, seus rendimentos. E diminuir seus gastos, mas ele não fica preocupado em ter gasto. Ele sabe que vai ter gasto para ter ganhos. Essa é a questão. 3. Ricos assumem o compromisso de ser. Os demais gostariam. Então, assim, eu tô há 2 anos com essa questão do projeto da leitura aqui. E eu tô comprometido com isso, em alcançar meu objetivo. Tô escrevendo um livro, inclusive. Tô comprometido em alcançar o que eu quero, não quero somente. É diferente. Inclusive, eu estar falando isso com vocês, me expor assim, aumenta ainda mais o compromisso. 4. Ricos pensam grande. Verdade. Aquela história, você mira. Eu falo muito sobre o alvo, né? Se você mirar no centro do alvo, você tem uma grande chance de acertar no alvo. Se você mirar e jogar de qualquer jeito, você pode acertar fora e não vale ponto nenhum. Então tem que pontuar. É igual a cesta de basquete. Se você mirar na cesta, você tem chance de acertar na tabela. Não vale ponto nenhum, mas já é um começo. Se você só jogar, você vai acertar onde? Entendeu? Tem que começar por algum lugar. Com o tempo a gente ajusta. Ajusta a mira. Os ricos focam oportunidades, os demais obstáculos. Uma coisa que eu pratico bastante. Eu falo muito isso, eu falo com todo mundo que eu vejo, eu falo sobre isso. A questão de gostar de ouvir reclamação, porque toda reclamação. Eu entendi que o que dá dinheiro é resolver problema. Então, por exemplo, a pessoa precisa de uma moto para alugar, você aluga a moto, você ganha dinheiro. A pessoa precisa que varra a rua, você varre, você ganha dinheiro. A pessoa precisa que você leve ela a algum lugar dirigindo, você dirige, você ganha dinheiro. Resolver problema dá dinheiro. Então, as pessoas que estão em problema, você tem que, no mínimo, observar e ouvir. Porque às vezes a oportunidade que você precisa está ali, bem diante de você. Ricos admiram os ricos, os demais têm ressentimento, verdade, e você não consegue se tornar aquilo que você tem ressentimento, que você não gosta. Fica difícil. Como você vai conseguir se tornar o que você. Ah, eu odeio flamenguista. Como você vai conseguir se tornar flamenguista? Não vai. Entende? Você não consegue se tornar aquilo que você tem ressentimento. 10. Importantíssimo. Ricos sabem receber. Esse eu demorei a aprender. Aquela questão de. Sempre que alguém te entrega algo, você quer devolver de alguma forma, não precisa. Aprenda a só receber e agradecer. Porque quando você ajuda alguém, o que você sente? Eu, pelo menos, quando ajudo alguém, me sinto bem, me sinto feliz. Por que eu não posso dar a oportunidade da pessoa se sentir feliz de me ajudar, se ela quer me ajudar? A pessoa vem me ajudar, não preciso. Deixa a pessoa te ajudar, aprende a receber. O rico, ele sabe receber. Então a gente tem que aprender a receber também. Se a gente quer se tornar rico, pelo menos, esse é o caminho. Ricos podem ter as duas coisas.
realmente, a gente ouve muito isso. Ou você faz isso ou faz aquilo. Tudo ao mesmo tempo não dá. Quem fala isso é o pobre. Ou você malha ou você faz. Quem fala isso é o pobre. Ou você malha ou você faz luta. Ou você estuda para concurso público ou faz. Cara, não. Não é assim. O rico ele consegue ter duas coisas, então você também consegue. Não existe ser humano extraordinário, ser humano incapaz. Entende? É questão de mentalidade. O livro fala muito sobre mentalidade, por isso que o nome é Os Segredos da Mente Milionária. E ou você é um bom gestor, ou você é um bom executor. Eu, por exemplo, eu tenho uma agenda aqui. Nessa agenda aqui eu sou o gestor e o executor. Segunda-feira eu faço todo o planejamento da semana. E de segunda mesmo, acabei de fazer o planejamento, até outra segunda eu só executo. Sabe por que eu executo? Executo sem pensar 2 vezes, sem medo, porque foi eu que planejei. Eu confio no meu planejamento. Então eu sigo aquilo que eu planejei. 13. Ricos focam no patrimônio. Sim, não no salário. Então a questão que a gente pensa muito, eu quero ganhar mais no salário. Não, a gente tem que aumentar nosso patrimônio. O que adianta você ganhar 10 mil? Tá ganhando 5. Começa a ganhar 10, mas seu patrimônio é sempre o mesmo. Mudou nada. Mudou seu estilo de vida, mas não mudou nada. E 16. Eu não marquei todos, tá? Eu tô lendo só os princípios. Os princípios não, os arquivos de riqueza que eu marquei como mais importantes para mim nesse momento. E o rico age apesar do medo, é o 16º. 17º. Os ricos estão sempre aprendendo. Como eu falei, eu sou especialista em aprender. São 28 anos aprendendo. Aprendi muito hoje. Com esse vídeo aqui aprendi muito mesmo. Agora eu vou dar uma somada. Não vou gravar de novo. Agradeço aí a quem assistiu esses 17 minutos de vídeo. Vai ter mais, com certeza. Espero contribuir, porque a ideia é essa. A ideia com o vídeo é tanto me desenvolver mais, quanto criar oportunidade para vocês se desenvolverem. Como eu falei, os ricos eles criam oportunidade. Então, quem puder aproveitar essa oportunidade aí, eu fico feliz por isso. Não deixa de